Temos uma boa notícia no que tange o STF, tá? Aquela ação da bruxa, lembra, da Letícia Salorenzo, que ela entrou com uma ação contra o David Agape, o Eli Vieira e o Eduardo Tagliaferro por ataque à democracia e não sei o que lá. E uma coisa muito estranha, que o negócio entrou direto lá no STF, coisa e tal, mas o Alexandre de Moraes recusou, falou, não, isso aqui não é ataque à democracia, não, você não é a democracia sou só eu. É a opinião do Alexandre de Moraes, né? Democracia sou eu sou democracia, você não é não, você pode ser xingado e coisa e tal. Bom, o Alexandre de Moraes voltou atrás, falou que não vai ter essa ação não vai ter. Veja, a ação contra o Eduardo Tagliaferro continua rolando, tá? Mas a ação contra o David Agape, o Eli Vieira, e também seria contra o Tagliaferro, no caso da Letícia Salorenzo, aquela moça que usava o apelido de bruxa, né, não sei o que lá, bruxa do TSE, essa ação foi recusada pelo Alexandre de Moraes. E aí cabe um questionamento aqui. Alexandre de Moraes voltou atrás, né? Em outras situações, ele já tomou decisões. Assim, a petição dela não tinha lógica nenhuma, não tinha nenhum motivo para o Alexandre de Moraes fazer qualquer coisa nesse caso. Mas, em outras situações, ele já fez coisas nesse caso. Eu consigo citar pelo menos um caso de uma jornalista contra o Alan dos Santos, lá nos Estados Unidos, né? Que foi uma coisa muito similar a esse caso aqui. Nesse caso, ele não quis fazer nada. Por quê? Qual terá sido a lógica? Qual será o segredo que fez o Alexandre de Moraes não querer usar os superpoderes dele de ignorar a Constituição completamente e sair perseguindo a direita a qualquer custo? Vamos tentar entender isso? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Bolsonaro Livre, Peter e Dino na caminhada de 1000 quilômetros e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então vamos começar aqui com esse caso aqui, que é uma notícia positiva, né? O Alexandre de Moraes negou essa ação da Letícia Salorenzo contra o David Agape, o Eli Vieira e o Eduardo Tagliaferro, né? Ele seguiu uma recomendação da PGR que diz que, olha só, que não tem indícios mínimos de ocorrência de ilícito criminal, qualquer outra informação relevante que justifique a instauração de um inquérito ou qualquer investigação. Então veja, ele decidiu nem investigar esse caso. Não tem nada aqui, realmente. Isso daqui, essa decisão dele foi correta. Ninguém está reclamando dessa decisão dele aqui. Essa decisão dele aqui foi corretíssima, não tem nada de errado, né? Qual que é esse caso aqui? Vocês lembram que o David Agape fez uma reportagem, aqui ó, quem é a bruxa citada na Vaza Toga, né? Letícia Salorenzo atua como colaboradora informal do TSE desde 2022, aí mostrou um monte de evidências aqui, quem é a bruxa e coisa e tal. Veja, ela própria se chama bruxa, ela usa o nome bruxa mesmo, a gente não está ofendendo ela chamando ela de bruxa não, aqui ó. O perfil dela é @bruxaod, né? E na bio ela exalta Alexandre de Moraes, eu não sei o que lá e coisa e tal. Enfim, essa reportagem, teve outras reportagens também falando sobre os casos dela lá na Vaza Toga, e ela se sentiu ofendida com isso, ela entrou com essa ação contra o David Agape, o Eli Vieira e o Eduardo Tagliaferro, que teriam revelado esse tipo de coisa, né? Então tá aqui a representação criminal feita por uma sociedade de advogados e coisa e tal, e ela foi direto no STF, o que é estranho, porque, de novo, esse tipo de caso aqui, por que ela não foi um juiz de primeira instância, né? Ela não tem foro por prerrogativa de função, ela não tem nada demais, né? Ou seja, por que ela foi no STF? Não deveria ser. O Alexandre de Moraes retornou dizendo que, olha só, não teve nada aqui, não vi indício mínimo de materialidade, então aqui, ó, a representação sob análise não aponta de maneira objetiva e inequívoca fatos individualizados que justifiquem a adoção de providências penais. Na espécie, o noticiante alvo de publicações de conteúdo difamatório narra primordialmente eventos tendentes a caracterizar a ofensa à honra. Sua motivação, portanto, afasta-se do objeto dos inquéritos das fake news e coisa e tal, e demanda solução por via diversa, sem necessário envolvimento do Superior Tribunal Federal. Aí você fala, ué, não, beleza, tá certo, é isso mesmo, não tem porquê. Se ela se sentiu ofendido, injúria, calúnia, difamação, ela entra na primeira instância, né? Foi o que ele falou aqui. E isso é o correto mesmo, não tem o que dizer. O que é estranho nessa história aqui é porque que o Alexandre de Moraes tomou essa decisão aqui. Porque vamos lembrar que em outros casos ele já tomou decisões de forma diferente. Por exemplo, aqui ó, jornalista aciona STF acusando Alan dos Santos de forjar mensagens. É o caso da a jornalista Juliana Dalpiva. A Juliana Dalpiva é uma jornalista do UOL e que ela tem uma picuinha qualquer com Alan dos Santos e não sei o que lá. Em determinado momento, Alan dos Santos mostrou um monte de mensagens, supostamente dela, descrevendo problemas de corrupção e não sei o que lá, que ia dar problema e tal. Eu cheguei a fazer até um vídeo sobre isso na época, né?
E aí a jornalista acionou o STF, acusando o Alan dos Santos de forjar a mensagem. O que é uma coisa estranha. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem lógica nenhuma, né? Ok, ela poderia entrar na primeira instância. Lembra? Mentir não é crime no Brasil, tá? A não ser que seja uma fraude, uma fraude em contrato, né? Mentira não é crime, né? Se ela se sentiu ofendida com isso, ela poderia entrar mais uma vez, tal como o Alexandre de Moraes falou nessa decisão aqui, ela poderia entrar com uma acusação de calúnia, difamação, injúria, coisa e tal. Agora, aqui não, ela entrou no STF, acusando de fake news e não sei o que lá. Veja, esse caso aqui não tem nada a ver com o STF. Foi o Alan dos Santos criticando uma jornalista. Você pode dizer que o Alan dos Santos fez fake news. Beleza, estava mentindo. Pode ser que sim, não sei se é verdadeiro, se é mentira. Mas, de qualquer forma, mesmo que fosse mentira, não cabia ao STF fazer isso. No entanto, neste caso, o Alan dos Santos aqui, ó, lindamente, abriu novo inquérito contra o Alan dos Santos por forjar mensagens. Não! Então, que tem um crime de fake news aqui, tá atacando a democracia, coisa e tal. Isso foi quando? Foi em julho de 2024. Então, repara que a situação é muito parecida. Você tem um jornalista, o Alan dos Santos, trazendo informações de uma fonte, que eu não sei qual é a fonte que ele teve para ter essas mensagens, e dizendo determinadas coisas lá, né, falando determinadas coisas lá sobre a jornalista que ela achou pouco lisonjeiras, né? E naquela época, em 2024, o Alexandre de Moraes não teve, vestiu a capa dele de super-herói, o super defensor da democracia, entre aspas, defendendo a, entre aspas, a democracia, e abriu mais um processo contra o Alan dos Santos por uma acusação da Juliana. A Juliana Dalpiva, ela não tem foro por prerrogativa de função. O Alan dos Santos não tem foro por prerrogativa de função. Ninguém esse caso nunca deveria estar no STF. A moça poderia ter entrado com uma ação contra o Alan dos Santos na primeira instância? Poderia. Só que na primeira instância ela sabe que não ia dar em nada. Tinha que ser no STF, porque aí o Xandão tá lá para defender, né, defender todas as jornalistas que são atacadas por bolsonaristas e não sei o que lá. O super defensor da liberdade, da democracia e do PT, né? Agora a gente sabe que não é porra nenhuma disso, que é só ladrão mesmo. Ele está só defendendo as falcatruas dele lá, mas assim que ele se vendia. E saía ajudando essas jornalistas todas aí, né? Aí agora, dessa vez, ele peidou. Não tem nada aqui não. Ô, bruxa, não tem nada aqui não, cara. Deixa quieto, não vou falar, não vou me meter nisso aqui não. Aí que fica a dúvida. Por quê? O que mudou do caso aqui de junho, julho de 2024, né? Meados de 2024, quando o Xandão estava todo poderoso lá, querendo bater em todo mundo, e agora que ele, não, deixa pra lá, não vou atender não. Quiser, entra aí na primeira instância, se vira aí, né? E bom, tem algumas possibilidades dessa história. Uma possibilidade é que o Xandão, ele não quer bater em jornalista, ele entende que o Alan dos Santos não é um jornalista, mas entende que o Eli Vieira e o David Agape são jornalistas de verdade. Isso é uma linha tênue, tá? Porque o Alan dos Santos também é um jornalista, ele tinha jornal, ele tem diploma de jornalista, inclusive, né? E qual que é essa linha tênue aí, né? É um negócio que não faz muito sentido. Como é que ele decidiu dessa forma de um jeito e da outra forma de outro? Mas eu tenho certeza que ele tem dificuldade com esse problema, ele não quer se complicar nisso daí com jornalistas. Se for outro tipo de pessoa, pode matar, pode botar no peito e não proibir, prender, investigar e pedir extradição, a coisa toda. Mas se for jornalista, não. Isso é uma possibilidade, mas como eu falei, eu acho essa possibilidade pequena, porque a verdade é que o Alan dos Santos também é jornalista. E ele entrou pelo cano do mesmo jeito aqui na época, né? E, então, qual que é a diferença, né? A outra posição que você pode ver é que o Alexandre de Moraes está se sentindo fraco. Ele está com medo de comprar mais briga pro lado dele. Ele já viu que deu merda, ele já viu que não tem mais a força que tinha antes, está sendo acusado de um monte de coisa, está com a ficha mais suja que pau de galinheiro, então ele está querendo agora ele está se sentindo fraco, não quis comprar essa briga. Então essa é a segunda possibilidade. Eu acho que essa é uma possibilidade maior, tá? Eu acho que a situação é que o Alexandre de Moraes já percebeu que a situação dele não está tão boa. Mas tem uma terceira possibilidade nessa história. O que mudou de lá para cá? Mudou o relatório do CIDH. Eu expliquei para vocês várias vezes aqui. Todo mundo fala, a OEA não fez nada, o CIDH não fez nada, reconheceu o golpe do Bolsonaro, falou que o Bolsonaro deu golpe. Gente, o relatório era sobre liberdade de expressão, não era um relatório sobre se o Bolsonaro deu golpe ou não deu golpe. Isso não foi avaliado ainda pela Comissão Internacional de Direitos Humanos. Ainda vai ser avaliado, tá? Ainda vai ser avaliado, mas não foi avaliado. O relatório era sobre liberdade de expressão. E o que eles disseram é que, apesar de ser justificado porque havia pressões de tentativa de golpe, não sei o que lá,
o resultado do relatório foi muito bom para a gente, vocês estão entendendo a coisa errada. O relatório falou que o STF deveria evitar processar jornalistas, esse tipo de coisa, com base nesses critérios de fake news, de desinformação, porque isso não existe. Não tem esse crime, não existe esse crime. Então, na verdade, o que eu acho mais provável de ter mudado a opinião do Alexandre de Moraes é que agora ele já tem um direcionamento do CIDH nesse sentido, que ele não pode fazer esse tipo de brincadeira, sair processando as pessoas com base, ai não, porque eu não gosto, o cara xingou uma jornalista amiga minha, então eu vou processar ele por fake news. Então, eu acho que esse é o ponto. Então, se foi isso, é uma coisa muito positiva, porque indica não apenas um caso pontual que deu certo, mas, na verdade, uma mudança de posicionamento do STF como um todo em função do direcionamento da OEA. Ao contrário do que a esquerda está falando, e até gente da direita. Tem gente da direita falando que, não, olha, que besteira, não fizeram nada. Não, eu achei positivo pra caramba aquele relatório. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui, eu expliquei que, do ponto de vista de censura, de liberdade de expressão, eles foram nos pontos exatos. Que o STF está usando critérios sem solidez, critérios amplos para condenar as pessoas por crimes, sendo que isso fere a liberdade de expressão. Então, ou seja, foi uma coisa positiva. Se foi isso, foi uma coisa positiva. A gente não sabe ainda, né? Não sabe o que realmente levou o Alexandre de Moraes a mudar de posição nesse meio tempo. Mas eu acho que é uma coisa positiva. Tomara que continue assim. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.